Se todos nós pudéssemos ver como o mundo espiritual ele é dinâmico e as coisas vão acontecendo, talvez a gente teria um pouco mais de ousadia na hora de profetizar. Quando vem uma liberação do céu para profetizar, não perca a oportunidade, querido. O que Deus está fazendo é nos levando a liberar aquilo que está no coração dele. Então, através da revelação do Espírito, nós podemos enxergar o que está acontecendo. Eu vi um espírito que foi enviado para trazer miséria. E quando eu falo de miséria, eu não estou falando só de dinheiro. Quando você tem um casamento destruído, você vive na miséria. Quando você não tem paz na tua casa, você está debaixo de um espírito de miséria. E Deus me permitiu ver, enxergar esse espírito que estava, é difícil de explicar, mas estava vestido com uma roupa, uma capa, como se fosse aqueles saco marrom, aquelas coisas feias, sujas. E disse: repreende. Repreende. Porque não pense você que o orgulho ele entra no coração do homem só por aquilo que ele tem. O orgulho também entra no coração do homem por aquilo que ele não tem. Mas está repreendido? Em nome de Jesus. Sua casa está guardada, está coberta pelo sangue de Cristo e nós temos autoridade como igreja. Amém, queridos? Não tem demônio. Não tem Satanás, não tem inferno, não tem diabo, não tem coisa nenhuma diante da autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém? Você está aí? Amém? Não fique preocupado não fique triste. Só levante a tua voz. Quando houver um ambiente de liberação, então você levanta a sua voz em concordância com o céu e libere sobre a sua casa e sobre a tua vida. Amém? Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 16. Eu quero dividir algo com você que Deus colocou no meu espírito para essa noite. Se você anota, se você está aí anotando, eu gosto de colocar título nas mensagens, até para ficar mais fácil depois de entender qual é a temática. O título dessa mensagem: as marcas do recomeço na vida de Moisés. É muito importante nós entendermos a unção que é liberada sobre a igreja. Quando Deus libera sobre a vida da liderança, do apóstolo, dos pastores, um tema para o ano, significa que há um ciclo de Deus em movimento. E Deus, queridos, Ele trabalha através de ciclos e estações. Deus trabalha progressivamente nas nossas vidas. E conforme a igreja vai caminhando dentro da sua agenda, da agenda de Deus, então Deus vai estabelecendo os seus propósitos através dos ciclos. Então Deus nos está chamando a atenção para entender e para compreender o recomeço. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento.
E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então presta atenção, a vida é uma jornada que tem um início, meio e fim aqui na terra. Não tem fim eternamente, mas tem fim na terra. E Deus, na sua soberana sabedoria, nos fez como seres que caminham progressivamente. Ou seja, quando você começa a sua jornada de vida, você não tem estrutura para muitas coisas. Por exemplo, quando você é um bebê recém-nascido, você não pode comer comida sólida. Você não tem dente para mastigar. O teu organismo ainda não está preparado para aquele tipo de alimento. Então, a criança, o recém-nascido, ele vai começar a sua jornada com leite materno. Hoje, já com essas fórmulas e leites que até substituem de uma certa forma, ou ajudam pelo menos. E aquele recém-nascido, então, ele começa a sua jornada de existência sem um entendimento racional, mas com uma alma plantada dentro de si, que já recebe informações, sentimentos, já tem as suas experiências emocionais, mesmo como um recém-nascido. E aí você sabe, você chegou até essa sua idade, você chegou até essa sua estatura, você agora um homem, uma mulher formados, e hoje você tem poder sobre as suas escolhas. Hoje você tem poder de decisão sobre as suas ações e sobre a sua vida. Coisa que outrora você não tinha enquanto criança. E a vida espiritual, ela é da mesma forma. A vida espiritual, ela tem um começo. Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino dos céus. Nicodemos, um doutor da lei, diz assim: mas como é que eu vou voltar sendo velho para o ventre da minha mãe? Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, não estará apto a entrar no reino dos céus. E a nossa jornada espiritual é uma jornada progressiva. O que eu fiz ontem já não serve mais para hoje. Pode ser até uma estrutura, um fundamento, mas conforme nós vamos avançando, nós precisamos alcançar alvos maiores. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: eu não julgo havê-lo alcançado. Por quê? Porque está muito além da nossa possibilidade de alcançar aquilo que é a totalidade dos valores e princípios de Deus, pelo nosso próprio esforço. Mas ele diz uma coisa: eu faço. Eu preciso me esquecer daquilo que fica para trás, e eu preciso avançar para aquelas que estão diante de mim. O que Paulo está dizendo é: não coloque olhos nas tuas costas. Não fique olhando para trás, mas olhe para frente, porque diante de você está o prêmio da soberana vocação. E é neste lugar que eu e você precisamos chegar. Só que há uma expressão talvez, para alguns, contraditória. Se Paulo diz que não chegou, como é que no 15 ele diz: todos nós, pois que somos perfeitos? Como é que ele é perfeito se ele não alcançou? O que ele está dizendo é que neste quesito eu já fui aperfeiçoado. Então eu deixo isso para trás, agora eu tenho um novo desafio. Nesse próximo quesito eu sou aperfeiçoado, então eu deixo isso para trás, e agora eu tenho um outro quesito, e assim a nossa vida vai seguindo. Você não vai aprender no terceiro colegial aquilo que você aprendia na primeira série. Você não vai viver experiências no terceiro colegial igual você viveu lá na minha época era prézinho, como é que chama hoje? Maternal, infantil. E quando a igreja ela não entende essa jornada progressiva de crescimento espiritual, então ela fica lutando com coisas pequenas. Se prende em coisas pequenas e não entende
que há uma glória liberada e revelada sobre a igreja para viver coisas maiores. Queridos, esse poder está sobre nós. Nós não podemos passar 20 anos reclamando da mesma coisa. Nós não podemos passar 20 anos presos no mesmo pecado. Nós não podemos passar 20 anos cometendo os mesmos erros. Não dá. Paulo diz, você e eu precisamos avançar. Se você ainda não entendeu, Deus também pode esclarecer, é o que ele diz. Agora, uma coisa importante. Eu não posso chegar em casa hoje e preparar uma mamadeira para mim, posso? Faz sentido? Sim ou não? Porque isso aqui eu já alcancei. Eu já passei desta fase. Já pensou, Fernando, Silvia, o Gabriel chega lá para você e diz assim, mamãe, faz tetê para mim. Não dá, né? Vai apanhar, não vai? Imagina você. Agora, se isso parece um absurdo, naturalmente, como é que você acha que nós estamos espiritualmente? Será que nós não estamos diante da realidade espiritual, diante de Deus, dizendo, papai, faz tetê para mim, papaizinho, faz tetezinho para mim. E Deus está dizendo, cresce homem, cresce mulher, cresce. Vocês estão numa jornada, ei, cresce. E assim, quando nós alcançamos os patamares, quando alcançamos aqui as nossas etapas, em cada etapa são liberadas para nós armas diferentes. Então, se você está vivendo derrotado em alguma área, é hora de parar e pensar, será que eu estou sendo aprovado nas minhas etapas? E como igreja, nós precisamos entender isto, que Deus nos criou para avançar. Diga comigo assim, por isso que o ontem passou e o amanhã ainda não chegou. Querido, o ontem já passou e o amanhã não chegou. O ser humano, ele tem a tendência de ficar preso ou no passado ou no futuro. Às vezes a gente perde muito tempo olhando para trás. E aqui são duas coisas que muitas vezes nos paralisam: o passado e o futuro. O passado e o futuro, eles têm o poder de paralisar muitos de nós. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Tanto o passado quanto o futuro, eles estão nas mãos de Deus. A Bíblia diz em Isaías 43, 25, e eu mesmo, olha só, Deus dizendo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu já não me lembro. Deixa eu te dizer algo, o teu passado está resolvido. Se você recebeu a Cristo, se você recebeu o sangue de Cristo que te lava, te purifica, então não há mais condenação sobre a tua vida. O passado já foi, agora precisamos olhar para frente. Mas se o passado nos paralisa, o futuro também pode nos paralisar. E o futuro também está na mão de Deus. Olha o que diz 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, se o passado está resolvido, o futuro também está. Dizem que a depressão é o excesso do passado e a ansiedade é o excesso do futuro. O que eu preciso fazer? Faz um exercício agora, que pegue a sua mão, pegue algo do teu coração, diga: Senhor, aqui está o meu passado e o meu futuro, eu entrego nas tuas mãos. Amém? Onde nós estamos agora? No hoje. Estamos agora no hoje.
Nós perdemos muito tempo com coisas que já deveriam estar ajustadas. Sempre que nós recomeçamos, presta atenção nisso, nós precisamos diminuir a nossa margem de erro. Diga, por quê, pastor? Porque a força que a gente gasta para corrigir coisas deveria ser empenhada em projetos para o futuro. Nós gastamos muita força tentando resolver o que já aconteceu, e essa força, ela é nos tirada de projetos que estamos vivendo agora. Por isso que nós avançamos devagar ou não conseguimos avançar muitas vezes. Você está gastando força demais para corrigir coisas que já passaram, porque o teu coração está preso no passado. Alguns vivem a vida consertando erros do passado, gastam suas energias para receber perdão, para pedir perdão, para corrigir coisas, para pagar dívidas. Gastam sua energia vivendo situações que aconteceram lá atrás. Enquanto uns estão tentando corrigir o passado, existem pessoas que estão focadas no projeto futuro. Só que a opção é nossa, irmãos. Nós decidimos o que vamos fazer. E o recomeço é a oportunidade de fazer de novo. Eu vou repetir para você. O recomeço é a oportunidade de fazer de novo. Amém? Eu quero refletir com você sobre duas coisas. Pensando no recomeço, nós precisamos refletir sobre essas duas coisas. Já vou entrar em Moisés, tá? Fica tranquilo. A primeira é: onde nós passaremos a eternidade? Isso vai nortear a forma com que vivemos. Isso vai nortear a forma com que tomamos as nossas decisões. Hebreus diz que ao homem está reservado morrer uma só vez. Então morreu, já era. Morreu, acabou. O salmista diz que o homem vai viver até os seus 70 anos. Depois disso, se ele for forte, for robusto, e passados 80 anos, tudo aquilo vai ser enfado e cansaço. É claro que nós temos hoje uma perspectiva de vida, que podemos aí chegar aos 100 anos, mas o que ele está dizendo, e o que nós precisamos saber é que a nossa vida, diga assim, é única, é curta e é rápida. Diga, minha vida é única, é curta, é rápida. Então a minha pergunta é: por que nós estamos presos lá atrás? Por ser a nossa vida tão rápida, tão curta, nós não temos margem para tantos erros. E aqui nós precisamos ser prudentes. Por quê? Porque essa nossa decisão de hoje vai nos levar a uma eternidade, ou com Deus, ou sem Ele. E até mesmo se nós vivemos e passarmos a eternidade com Deus, nós podemos escolher viver uma vida miserável ou não na terra. Baseado neste norte, nessa bússola, onde vamos passar a eternidade, nós precisamos entender as nossas decisões. Segunda coisa muito importante, e é uma das perguntas que talvez a maioria das pessoas nos façam: pastor, eu não sei qual é o meu propósito na terra. Então a segunda coisa é: o que eu vim fazer na terra? Qual a minha missão? A missão, ela sempre está integrada com a identidade. Se eu não descubro o que eu vim fazer, então eu terei muita dificuldade de saber quem eu sou. Vivemos uma vida então sem propósito, acordando dia após dia, trabalhando, voltando para casa, ganhando, perdendo, vivendo. E parece que é um ciclo que não tem fim nunca. Se eu não entendo a minha missão, se eu não entendo o porquê eu estou aqui, então
a minha identidade será deturpada, as pessoas vão ficar confusas com a sua identidade. E as pessoas confusas com a sua identidade geralmente têm problemas com a sua vocação, com a sua missão. Então, quanto mais rápido eu e você descobrirmos o que a gente veio fazer, qual é a nossa missão, nós vamos estabelecer uma medida, vamos estabelecer um parâmetro e não vamos ficar olhando para o parâmetro dos outros. Você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa ser útil para aquilo que Deus te fez. E isso vai, na verdade, ser a coisa mais importante que você vai fazer na vida. Mas enquanto nós ficarmos presos no passado, nós não vamos enxergar aquilo que está liberado para nós. Amém, queridos? Amém? Todo recomeço vai nos provar se nós estamos habilitados para a próxima estação. Moisés foi provado em seu recomeço, que eu vou entrar em Moisés. Moisés foi provado em seu recomeço. Deus sempre quer nos colocar no recomeço. Mas para nós entrarmos no recomeço, nós precisamos estar resolvidos com a gente mesmo. Êxodo 2 conta a história de Moisés. Moisés nasce uma família hebreia. Havia um decreto de Faraó para matar todas as crianças, todos os meninos nascidos naquele tempo. A Bíblia diz que a mãe de Moisés, vendo que ele era formoso, que ele era um menino sadio, decidiu escondê-lo por um tempo. Escondeu, colocou ele num cestinho. Você já conhece a história, né? Ele foi navegando pelo rio Nilo e chegou até onde estava a filha de Faraó, tomando o seu banho, fazendo alguma coisa ali. Então ela pega aquela criança, e até o nome Moisés significa encontrado nas águas, aquele que veio das águas. Dá um nome ao menino, coloca ele dentro do palácio, pede alguém para chamar uma mulher hebreia para amamentar, que coincidentemente é a mãe de Moisés. A menina diz: eu conheço alguém que pode fazer isso. E Moisés cresce. Não se conta toda a juventude de Moisés. A Bíblia em seguida vai dizer que Moisés já era adulto. Mas Moisés, por algum motivo ou de alguma forma, sabia qual era a sua missão. Ele sabia que ele era uma espécie de libertador para o povo hebreu. A Bíblia não relata exatamente isto, mas há como é que fala, Johnny? Quando há uma dedução, né? Há uma dedução a respeito disso. Para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo, vem agora, Moisés, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O que eu quero dizer, há sempre um livramento preparado para as nossas vidas. Deus já foi primeiro. Deus já viu o amanhã primeiro. Deus já conhece o lugar onde você estará amanhã. E o livramento já está preparado. Mas o que eu quero realmente abordar, o que eu quero realmente pensar com você, é quais eram as necessidades, ou quais eram as áreas que Moisés precisava ajustar para recomeçar. Por trás de cada um de nós há uma história. Por trás de cada um de nós há uma jornada que às vezes é desconhecida pela maioria das pessoas. A minha pergunta é: o que você precisa fazer para recomeçar hoje? Moisés precisava alinhar, ajustar, curar algumas áreas de sua vida. A primeira área, a primeira marca que Moisés precisava recomeçar era a marca dos olhos. Diga comigo: a marca
dos olhos. Êxodo 3, versículo 2 diz o seguinte. Coloca para mim, por gentileza. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Diga comigo, Moisés olhou. Às vezes é necessário perceber os detalhes. Moisés estava com as ovelhas do seu sogro. Estava no pé do monte de Deus. E de repente algo chama atenção. Eu quero dizer, querido, não ignore os pequenos sinais. Porque Deus está falando com você. Deus está chamando a tua atenção. E Moisés precisava curar a sua visão. Porque a sua visão havia sido deturpada por aquilo que ele viu. A primeira marca que nós precisamos para recomeçar é curar a nossa visão. E se nós ignorarmos os sinais, nós não avançaremos. Primeira coisa que Moisés vai ver é um egípcio atacar um hebreu. A sua visão contaminada com relação a um povo, com relação a um chamado, a uma vocação. E agora Deus vai curar os seus olhos com fogo. Porque o fogo na Bíblia é purificação. Para que você e eu vejamos o Senhor, nós precisamos purificar a nossa visão. Precisamos purificar os nossos olhos. E aqui vai um alerta. O que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos enxergando? O que é que nós estamos enxergando na igreja? É aquilo que um monte de gente fala. Um monte de baboseira, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque a igreja me machucou, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. Deixa eu te dizer algo. Quando João vê no Apocalipse Jesus manifesto, ele está no meio dos candeeiros de ouro, que são as igrejas. E quando ele vê Jesus, Jesus tem os olhos de fogo, sabe para quê? Para purificar a nossa visão e para entender que Jesus está no meio da sua igreja. O que é que nós estamos enxergando? O equívoco, o erro, o pecado. Nós precisamos ver Jesus, para que os nossos olhos sejam purificados. Se você quer ter uma visão de Jesus, você precisa estar no monte de Deus. Olha só o que diz Mateus 6, 22, 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Digo, os meus olhos são a lâmpada do meu corpo. Agora Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Aquilo que você vê influencia as tuas decisões. Aquilo que você vê influencia os teus pensamentos. Aquilo que você vê influencia o seu estado de espírito. Os olhos são a lâmpada do corpo, então nós precisamos escolher bem o que nós vamos ver. Um dia, uma pessoa me indicou uma série do Netflix. Uma série que fala sobre a igreja. Eu não consegui assistir 10 minutos. Eu disse, eu não vou deixar isso entrar pelos meus olhos. Porque essa não é a verdade da igreja de Cristo. Essa é uma mentira de Satanás para descredibilizar aquilo que Deus credibilizou. Cuide com aquilo que você está vendo. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. E se eles forem bons, o corpo será bom. Agora, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Provérbios 4:25, os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Hebreus 12, versículo 2a, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Salmo 25:15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço.
Quem quer recomeçar? Deixa Deus curar a tua visão. Deixa Deus curar a nossa visão. Aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós permitimos que influencia cada um de nós. A primeira marca de Moisés precisava ser curado na sua visão. A segunda, versículo 5 do capítulo 3 de Êxodo. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. A segunda marca que Moisés precisava restaurar para recomeçar eram os seus pés. Não adianta a gente andar no Egito e querer entrar na presença de Deus como se nada tivesse acontecido. Os pés na Bíblia é algo muito importante. Jesus lavou os pés dos discípulos, porque os pés, eles simbolizam o nosso contato com aquilo que é sujo. Os nossos pés, ele nos conduz para por onde nós andamos. É os nossos pés que vão ter o primeiro contato com as coisas. Então Deus chama Moisés e diz: não pise por enquanto. Primeiro, deixe eu purificar e santificar os teus pés. Isso era uma coisa tão importante, queridos, que na época do tabernáculo, antes de entrar no santo lugar, o sacerdote precisava lavar as mãos e os pés. Se ele entrasse naquela cabana sem lavar as mãos e os pés, ele morreria. Porque ele estava em contato com o átrio, com aquilo que era sujo. E Deus chama Moisés: Moisés, eu vou te ensinar algo. Para entrar na minha presença, você precisa lavar os pés. E aí você me pergunta: por que Jesus lavou os pés e não lavou as mãos dos discípulos então? Diga, por quê, pastor? Se lá no tabernáculo eles precisavam lavar as mãos e os pés, por que Jesus lavou só os pés? Porque o trabalho de Jesus foi suficiente. Não era mais a mão dos homens, as mãos dos homens que trariam agora reconciliação com Deus. O sacrifício de Cristo foi suficiente, mas ainda os pés tocariam a imundícia do mundo. Jesus, em sua oração, João capítulo 15, capítulo 17, melhor dizendo, ele diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde no mundo. É necessário, para recomeçar, nós mudarmos a forma e os lugares onde a gente tem andado. No recomeço, alguns caminhos e algumas formas de caminhar não servem mais, querido. Não servem mais. Diga amém. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pastor, como é que eu purifico os meus pés? Através da palavra. Se a palavra está em mim, então eu não vou andar na sujeira. E ainda que por algum motivo eu tenha entrado na sujeira, eu encontrarei um lugar de perdão e purificação. Hebreus 12, 13 diz assim: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Salmo 26, 12, o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Salmo 119, 59, considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Salmos 19, 101, de todo mal caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Jó 23, 11, os meus pés seguiram as tuas pisadas.
guardei o seu caminho e não me desviei dele. E tem uma centena de textos que eu poderia ler sobre os pés. Porque os pés significa aquilo que te conduz para as tuas decisões. Para o tempo de recomeço, nós vamos precisar reavaliar onde nós pisamos. Porque senão, nós não poderemos experimentar aquilo que Moisés experimentou. Moisés, tira a sandália. Você percebe que depois que ele tira a sandália, a Bíblia não diz mais nada sobre isso? Sabe por quê? Diga por quê, pastor? Porque até aquele momento, as sandálias conduziam Moisés. Mas a partir daquele momento, era a palavra de Deus que norteava o caminho que ele deveria seguir. A terceira marca, a marca das mãos. Êxodo 4:2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem na mão? Eu tenho certeza que nessa hora Moisés se lembrou daquilo que ele tinha feito ao egípcio. Se em um momento a marca que havia nas mãos de Moisés era uma marca de sangue, uma marca de um sangue derramado, de uma vida que havia sido tirada. Agora Moisés tem um cajado. Ele diz: eu tenho um cajado, eu tenho um bordão. O que eu quero dizer, querido, é que ainda que as nossas mãos tenham produzido coisas inúteis, fúteis, Deus pode transformar o resultado das nossas mãos. E no tempo do recomeço, nós precisamos entender qual a importância das nossas mãos. As nossas mãos foram feitas para adorar ao Senhor. Olha o que diz Salmo 18:24. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Como é que uma mão tem pureza? Porque aquilo que o coração estabelece, as mãos produzem. E se as nossas mãos estão sujas, é tempo de purificar. Porque no tempo do recomeço nós precisamos purificar as nossas mãos. Salmo 144:1 diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus. E ele, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Fazer o quê? Fazer o quê? Purificai as mãos. Purificai as mãos. Deus pergunta para nós nessa noite o que nós temos nas mãos. Será que nós podemos levantar mãos santas ao Senhor? Ou as nossas mãos precisam ser purificadas? Para o tempo do recomeço, querido, é necessário ter as mãos limpas. E a última marca, não menos importante do que todas as outras, é a marca do coração. Moisés foi curado na sua visão, Moisés foi curado nos seus pés, Moisés foi curado nas suas mãos, e agora Deus vai curar o coração de Moisés. Êxodo 4:6. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Deus conhece as nossas motivações. E o nosso coração, ele é provado para o tempo do recomeço. O coração de Moisés
com certeza não estava bem, porque ele havia sido rejeitado pelos seus irmãos, ele havia sido expulso do meio do seu povo. Moisés está no deserto sozinho, provavelmente remoendo aquela situação, muito provavelmente pensando: eu vivia no palácio, agora estou aqui cuidando de ovelhas. E Deus manda ele colocar a mão no coração, e quando ele coloca a mão no coração, a mão sai leprosa, como quem diz: o teu coração está doente, Moisés, mas para o tempo do recomeço, eu quero curar o teu coração. Sabe, querido, coloque a mão no teu coração e diga assim: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Só você e Deus nessa noite sabem o que está dentro do teu coração. Se são mágoas, se são traumas, se são experiências, se é falta de perdão, se é inveja, se é idolatria, se é pecado. Você e Deus sabem nessa hora o que está passando no teu coração. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando alguém cujo coração seja totalmente dele. Nessa noite eu quero te dizer: o problema não é ter sido machucado, o problema é não crer que ele pode te curar. Eu sabia que essa hora ia pegar muita gente, porque enquanto nós falamos daquilo que todo mundo pode ver, isso não nos incomoda. Mas quando fala de algo que está guardado lá dentro e ninguém não pode acessar, ninguém pode acessar, mas o Espírito Santo te conhece. O Espírito Santo, ele sabe mexer no fundo, no profundo do teu coração. Ele sabe trazer à lembrança aquilo que te machuca, para que seja curado, para que venha para fora, para que saia de uma vez da tua vida, para que não te paralise mais, para que não seja um parâmetro no qual você andará no tempo do recomeço. Suas experiências são importantes, mas deixa eu dizer algo: acima das tuas experiências estão as promessas. E a promessa do recomeço que te fará viver um novo tempo não está baseado naquilo que nós já vivemos, mas está baseado nas promessas que Deus liberou sobre as nossas vidas. Moisés foi tirado do meio do seu povo. Talvez você seja esse Moisés nessa noite. Talvez você esteja se sentindo traído, se sentindo humilhado, se sentindo de certa forma rejeitado, ou pensando que poderia ter feito melhor. O que eu fiz de errado? Por que fizeram isso comigo? Por que meu pai me amaldiçoou? Por que minha mãe me amaldiçoou? Por que eu fui abusada? Talvez essas marcas estejam no teu coração. Relacionamentos que nunca mais conseguiram se reconciliar. Para o recomeço, querido e querida, Deus está dizendo nessa noite a cura para os nossos corações. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o quê? O seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por isso é tão importante o coração, porque se o teu coração não for curado, você vai receber o fruto das suas ações. Se o teu coração estiver corrupto, você vai receber o fruto das suas ações. Olha o que Deus diz: isto para dar a cada um. O que eu quero dizer é que aquilo que o outro fez por você não será cobrado de você.
Mas aquilo que você faz para o outro também não será cobrado do outro. Cada um vai dar conta do seu proceder. Então não adianta justificar as mazelas do teu coração dizendo: Deus, mas olha o que fizeram. Você pode entregar o coração ao Senhor. Como o salmista Davi disse no Salmo 51, versículo 10: cria em mim, Deus. Cria em mim, ó Deus. Você pode dizer isso? Que cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim um espírito inabalável. O sábio vai dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. 1 Tessalonicenses 3,13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Muitos de nós temos dificuldade de nos aproximar de Deus com liberdade, porque o nosso coração está doente. Mas nessa noite, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Espírito Santo quer nos marcar para o recomeço. Amém? Só para você não esquecer, purifique os teus olhos, purifique os teus pés, as tuas mãos e o teu coração. Porque após isto, quando Moisés sai dali, você pode se colocar em pé. Quando Moisés sai daquele lugar, ele já não sai mais como um homem marcado pelas suas dores, pelas suas experiências. Moisés sai daquele lugar marcado por uma voz que disse: Moisés, eu vou com você. Eu serei a tua boca, Moisés. Eu vou falar através de você. E eu vou cumprir a minha promessa ao meu povo, através da tua vida. Quando Moisés é marcado, então ele sai com uma nova autoridade. É isso que eu quero que você entenda. Se nessa noite nós entendemos este lugar, onde Deus está nos levando para nos curar, quando nós saímos daqui, nós sairemos com um novo nível de autoridade para destruir as obras do diabo, para estabelecer o poder, para estabelecer o propósito de Deus, não só sobre as nossas vidas, como também da vida daqueles que estão ao nosso redor. Moisés volta para aquele lugar da dor, e quando ele chega lá, ele diz: ei, agora eu estou aqui num novo status. Agora eu não sou aquele homem descontrolado. Agora eu não sou aquele homem sem visão, sem entendimento, sem discernimento. Eu tive uma experiência com Deus. O que eu quero que você saiba nessa noite é que há um lugar de experiência com Deus aqui. Há uma sarça ardente. Há um lugar preparado para sermos purificados. A glória, o poder de Deus está nesse lugar para nos reconfirmar, para nos levar de novo ao propósito que Ele nos deu. Não mais com entendimento só humano, agora com o entendimento espiritual, discernindo o tempo, discernindo as estações. Agora nós estamos curados e liberados para avançar naquilo que o Senhor tem preparado diante de nós. O povo não ficará mais cativo no Egito. O povo não será mais escravo de Faraó, porque o Senhor nos está levantando nesta noite para liberar o poder que vem dos céus. Então sinais, prodígios e maravilhas irão acontecer, e quando acontecerem, a nossa casa será liberta, e quando acontecer, haverá prosperidade sobre as nossas vidas, e quando acontecer, não seremos mais escravos daquilo que nos aprisiona, antes viveremos em liberdade diante do Senhor. Nós vamos cantar uma canção.
E enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você ore ao Senhor, que você coloque diante do Senhor essas 4 situações. Se você precisa de um toque de Deus nos teus olhos: Senhor, eu estou enxergando mal. Senhor, os meus olhos estão colocados em lugares que não é para estar. Se o teu problema, se a tua marca é os teus pés, se você sabe, se você entende que tem andado em lugares que não deveria andar, se os teus pés têm te conduzido a um lugar, de transgressão, ao lugar onde você não tem santidade, se os teus olhos, se as tuas mãos, têm sido fruto de erros, se as obras das tuas mãos têm sido fruto daquilo que não vem do Senhor, é hora de sermos curados. Mas se você está nesse lugar, está com o coração amargurado, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão, não consegue vencer os traumas do passado, esta noite é o tempo de encontrar-se com a sarça ardente, é o tempo de encontrar-se com o fogo purificador do céu, ser curado e liberado para avançar na tua vocação em nome de Jesus.